Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Como diz a palavra na nossa língua indígena, onde a gente trabalha, a gente fala, você acordou, né? Quando a gente cumprimenta a pessoa. Então, vocês acordaram? Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje, na sequência do nosso estudo da palavra de Deus, na nossa devocional, nós vamos ler Mateus, capítulo 19. Então, se você tiver com a sua Bíblia, você que está na sua casa acompanhando a gente nessa devocional, pode também abrir a sua Bíblia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. É um texto pequeno, mas com muitos ensinamentos, assim, porque a palavra de Deus ela é atualizada e ela sempre nos ensina, né? Mas antes da gente ler esse texto, nós vamos orar. Pedir para que o Senhor, pedir para que Jesus, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos pela tua palavra que mais uma vez nos ensina, nos encoraja, nos mostra o caminho a seguir. Nós pedimos para que o teu Espírito Santo fale conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Mateus, capítulo 19, versículo 13. O tema aqui na minha Bíblia, eu não sei qual é o tema que está na sua Bíblia, mas eu peguei esse tema até para ser o tema da nossa devocional hoje, que é Jesus abençoa as crianças. Jesus abençoa as crianças. Eu lembro muito quando eu era pequena, creio que os mais velhos vão lembrar também, essa nova geração, talvez não faz tanto, né, as crianças de hoje. Mas antigamente nós éramos pequenos e sempre quando tinha alguém mais velho, os nossos avós ou tios, a gente sempre, quando encontrava, pedia a bênção, né? Falava, bênção avó, bênção avô, bênção tio. Toda vez, quando eu era pequena, eu ia na casa dos meus avós, ou encontrava os meus tios, ou até mesmo para pessoas adultas na igreja, quando eu era pequenininha, eu sempre pedia a bênção. Era algo muito, assim, sério e importante que os nossos pais nos ensinavam. E eu estava pensando sobre o porquê que a gente fazia isso. Porque realmente a bênção, ela é muito importante. Nós vemos na Bíblia toda a importância da bênção. Nós vemos muitas histórias onde os pais abençoando os filhos, ou os irmãos lutando para quem recebe a melhor bênção, ou o irmão abençoando o irmão mais novo, ou a irmã, e também o rei abençoando o seu povo. Porque a bênção realmente é algo importante. E aqui, essa palavra usada nesse texto aqui, sobre abençoar, ela vai falar sobre invocar bênçãos, consagrar algo, pedir a bênção de Deus a algo ou a alguém. Então, nós estamos vendo aqui a importância da bênção. E aqui nesses pequenos versículos, né, que a gente vai ler aqui, mas com grande importância, nós vemos a importância da bênção, se referindo a quem? Aos pequeninos, às crianças. Então, nós vamos ler esse texto aqui e nós vamos ver aquilo que nós podemos aprender diante dessa leitura, né? Então, vamos ler Mateus, capítulo 19, versículo 13. Diz assim: Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Então, mostra que algumas pessoas trouxeram as crianças a Jesus. Então, nós vamos ver aqui, como eu falei, a bênção é algo muito importante. Então, nós vamos ver aqui o que nós podemos fazer para que as crianças sejam abençoadas. Hoje nós vemos na verdade não só hoje, mas já algo muito antigo, uma desvalorização da criança. Nós vemos que alguns pais deixam os seus filhos à mercê hoje em dia, né, da internet, à mercê de um celular, porque às vezes eles estão ocupados demais com os seus afazeres. São as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E antigamente a criança também não tinha muito valor. A gente pode ver em histórias de culturas, a gente vê até hoje, tem muitas crianças que não têm valor.
E aqui Jesus, ele mostra, não só nesse texto, nós vimos também recentemente, se você puder ler depois, até mesmo em Mateus capítulo 18, Jesus dando ali a importância à criança. Então, não sei se você tem uma criança na sua casa, na sua família, mas saiba que a criança também é importante e Jesus quer abençoá-la. Mas hoje, o que nós adultos, nós já crescidos, o que nós podemos fazer hoje para abençoar a vida dessas crianças? Porque para algumas culturas, para algumas pessoas, essas crianças podem não ter importância, mas para o reino de Deus, elas têm muita importância. Elas têm tanta importância que Jesus, nessa leitura aqui que nós vamos ver, Jesus ele pega e mostra a criança como exemplo se nós grandes queremos entrar no reino dos céus. Pegando a essência da criança, aquilo que a criança é, para nos ensinar que tanto a criança como nós precisamos ser como elas para poder entrar no reino dos céus. Então, o que nós podemos fazer para que essas crianças sejam abençoadas, para que essa geração seja abençoada, para que aquelas crianças que você conhece, da sua família, ou até mesmo que estão ao redor de você, você pode não ter uma responsabilidade direta, mas aqui na palavra de Deus, aqui nesse estudo, nós vamos ver que nós podemos sim abençoar essas crianças. Então, o que podemos fazer para abençoar essas crianças? Em primeiro lugar, nós vamos fazer aquilo que as pessoas fizeram aqui, levá-las a Jesus. Como nós lemos aqui no texto, antes de chegar nessa parte de Jesus abençoar as crianças, Jesus estava ali ensinando muitas coisas. E então, por isso que o versículo começa ali, né? Então, tinha as pessoas ouvindo os ensinamentos de Jesus, e ali fala assim, trouxeram-lhe então algumas crianças. Então, trouxeram até Jesus. Então, se nós queremos ter crianças abençoadas, crianças que recebam a porção de Deus, como nós vimos o significado da palavra, nós precisamos hoje levá-las a Jesus. Como essas pessoas aqui, não fala que se são diretamente os pais, mas creio que tinham pais, tinham adultos que talvez se sentiam responsáveis pelas crianças em levá-las, porque eles viam em Jesus um mestre. Naquela cultura, antigamente era muito... fazia parte da cultura sempre levar as crianças aos rabis para poder receber as bênçãos. E ali as pessoas identificaram Jesus como um mestre, como um profeta, e queriam que ele, então, com aqueles ensinamentos que ele estava fazendo, com as curas, queria que ele tocasse as crianças e as abençoasse. Então, eles levam as crianças a Jesus. E aqui, uma pergunta para a gente. Será que as crianças precisam de Jesus? Ou só nós, os adultos? As crianças, elas precisam sim de Jesus. Mas por quê? Porque todos nós nascemos com o pecado. O pecado também habita em nós, habita na criança desde pequenininha. Elas também precisam de Jesus. Jesus também morreu por elas. O Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus também é para as crianças. O reino de Deus também é para as crianças. E nós precisamos levá-las a Jesus. Isso é o que nós podemos fazer para que as crianças sejam abençoadas. Assim como essas pessoas fizeram para que os seus filhos recebessem a bênção, eles levaram essas crianças até Jesus, para que Jesus as abençoasse. Então, como eu falei, as crianças também têm pecados. Nós nascemos, nós somos crianças, nós também temos pecado, nós nascemos no pecado. E nós precisamos também desse perdão de Jesus, nós precisamos entender o que é Jesus, o que é o Evangelho do Reino, que nos livra, nos salva, e as crianças também precisam disso. Nós temos que entender que as crianças também têm essa importância. E quando a gente vê essas crianças aqui, no original da palavra, fala de crianças pequenininhas, talvez crianças de colos, talvez crianças entre seus 2, 3 anos, ou crianças maiores. Todas as crianças precisam de Jesus. Então, o que nós podemos fazer hoje para que as crianças sejam abençoadas? Se você quer uma criança abençoada, você quer uma criança feliz, né, o significado da palavra, então leva essas crianças a Jesus. Então, o que nós podemos fazer hoje? Levá-las a Jesus.
somos salvos ao crer em Jesus. E as crianças também serão salvas ao crerem em Jesus. Então, eu gostei muito de uma frase que eu li, que fala assim, que levar as crianças a Jesus é a coisa mais importante que podemos fazer por elas. Levar as crianças até Jesus. Eu lembro muito bem, assim, da primeira experiência que eu tive com Jesus, com a presença de Jesus. Eu era uma criança, entre os meus 6, 7 anos, como toda criança às vezes tem aquela fase meio revoltada, né? Eu estava revoltada porque meus pais iam fazer uma visita e eu queria ir junto, mas eles falaram, não, você vai ficar, você tem lição de casa, vai ficar com seus irmãos. E eu não queria ficar naquele momento, eu queria sair também. E ali eu fiz uma bagunça, né? Vocês podem me ver um pouco calma hoje, mas eu entrei no meu quarto, joguei travesseiro pro alto, tirei cobertor da cama, fiquei um pouco revoltada. E em cima, depois da mesinha, perto da cama, tinha uma Bíblia. Uma Bíblia que era usada pela minha mãe, para poder sempre ler e orar conosco ali. E depois da bagunça toda que eu fiz no quarto, sozinha, meus irmãos estavam na cozinha estudando. E aí eu peguei a Bíblia e estava aprendendo a ler ainda. E Deus falou muito comigo ali sobre os filhos serem obedientes aos pais. E na hora que eu li aquele versículo, eu senti realmente Deus falando comigo. Então foi uma experiência que eu tive ali com Jesus e aquilo me marcou tanto que já se passaram poucos anos depois e eu lembro dessa experiência até hoje. De Jesus falando comigo quando eu era uma criança. E nós vemos também na Bíblia muitas histórias de Jesus curando outras crianças, Jesus falando com as crianças, Deus falando, né, no Velho Testamento ali, Deus falando com Samuel, ainda criança. Então nós vemos que a criança ela precisa também ouvir a voz de Jesus. E o que nós podemos fazer de mais importante é levá-las a ouvir, a conhecer a Jesus. Então, nós estamos vendo aqui o que nós podemos fazer hoje para as crianças serem abençoadas. Em segundo lugar, não impedi-las de ir a Jesus. Então, nós lemos o versículo 13 que fala ali, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse. Continuação ali, mas os discípulos os repreendiam. Então, ali mostra os discípulos, então, ao invés de serem facilitadores da bênção de Deus para a vida daquelas crianças, eles estavam ali naquele momento se tornando um obstáculo. Então, eles estavam meio que impedindo, como eu falei, parece que as crianças não eram muito valorizadas naquela cultura ou poderiam simplesmente atrapalhar. Naquele momento, Jesus ensinando. E no outro, se eu não me engano, em Marcos, onde tem esse mesmo texto relatado, fala que Jesus ele se indignou quando os discípulos estavam repreendendo ali as crianças de irem até Jesus. E então, não sei se eles achavam que as crianças não fossem tão importantes para poderem ir até Jesus naquele momento, mas Jesus repreendeu eles. Eles estavam ali, né? Mas os discípulos os repreendiam, falavam, não, agora não. Não sei o que eles estavam falando, mas eu imagino que fosse isso. Não. Aqui não, ele está ensinando, não incomode o mestre. Eu não sei, mas você já foi em algum lugar onde tem um adulto falando, uma criança chega perto, né? A primeira reação dos pais é não, agora não. Ou se tem algum adulto por perto, tenta segurar a criança de toda forma para não atrapalhar. Eu creio que era mais ou menos isso que os discípulos estavam fazendo ali. Mas Jesus mostra para os discípulos naquele momento, nessa situação, o que eu peguei isso para o meu coração, é que Jesus mostrando ali o amor dele para as crianças. Não impeçam as crianças. E eu fiquei pensando e meditando nesse texto e pensei, como que nós hoje, como eu falei, né, o que nós podemos fazer hoje para que as crianças sejam abençoadas? O que nós hoje fazemos para impedir essas crianças de chegar a Jesus? Será que a gente pode fazer... Ou tem situações, assim como os discípulos fizeram, que nós podemos fazer para impedir essas crianças de chegar a Jesus? Tem situações, sim. Quando nós deixamos de ensiná-las a palavra de Deus. Quando nós não ensinamos a palavra de Deus, nós estamos impedindo
essas crianças de conhecerem a Deus, de conhecerem a Jesus, de terem também essas experiências com Jesus, porque Jesus também pode se revelar a elas. Nós também podemos impedir essas crianças de irem a Jesus quando deixamos de dar exemplos a elas. E esse aqui é muito sério. Eu lembro quando eu estava na Casa Maria e Marta, foi onde Deus me ensinou muito a amar as crianças e realmente a me doar por elas. E eu estava num projeto com as meninas, o projeto Casa Maria e Marta dessa igreja local. E eu lembro que eu estava tentando ensinar a Bíblia ali para elas e elas estavam super agitadas. E aí então eu bati a mão na mesa e falei, silêncio! Mas eu falei assim, não dessa forma, né? Eu falei um pouco mais séria. E na hora que eu falei daquele jeito, as meninas pararam, olharam para mim, porque elas viram assim, nossa, essa tia era tão calma, de repente falou dessa forma. E eu bati a mão, falei daquele jeito, olhei para elas e vi os olhos delas assim, arregalados. Aí eu falei, vamos orar. Na hora que eu falei, vamos orar, todos fecharam os olhos, baixaram a cabeça, mas naquela hora veio um sentimento no meu coração. E se tiver alguma menina ouvindo dessa época, elas vão lembrar disso. A Letícia está aqui, a nossa missionária, ela lembra dessa situação. Eu falei, vamos orar. Elas fecharam os olhos. Na hora que eu estava orando, Deus falou muito comigo, tipo, que exemplo é esse que você está dando para elas? Você vai ensinar a palavra de Deus agora. E aí, depois que nós oramos, eu baixei a cabeça, olhei para elas e falei, meninas, me perdoem. A forma como eu falei com vocês não é a forma certa. Eu não devia ter feito isso, não devia ter gritado com vocês, nem batido na mesa. Porque o meu exemplo, ele fala tão alto quanto as minhas palavras. E o meu exemplo pode também impedir essas crianças de chegar a Jesus. E nós precisamos nos policiar diante disso, nós adultos, nós grandes. Precisamos tomar cuidado, porque o nosso exemplo, a nossa vida, pode levar essas crianças a Jesus ou pode afastá-las de Jesus. Pode ser igual os discípulos fizeram aqui, impedir essas crianças de chegar a Jesus. Mas como eu falei, em Jesus as crianças também têm valor. Tanto é que ele nos ensina e fala assim, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ser como essas crianças, porque as crianças também têm valor. Então, mais uma forma da gente impedir as crianças de chegarem a Jesus é quando julgamos que elas não merecem a nossa atenção. Dá qualquer coisinha ali para entreter a criança e você faz outras coisas, então você não dá a devida atenção. Pensa, não é tão importante assim, eu dou só uma folhinha aqui, ela fica aqui enquanto eu estou ocupada fazendo outras coisas. Isso também, é quando a gente deixa de realmente olhar para as crianças com os olhos de Jesus. Nós também estamos impedindo que elas cheguem até Jesus. E nós não queremos ser dos tais, né, irmãos? Eu não quero ser dos tais. Então, nós estamos vendo aqui nesse texto o que podemos fazer para as crianças serem abençoadas, né? Então, em primeiro lugar, nós vimos levá-las a Jesus, assim como nós lemos aqui nesse texto. E, em segundo lugar, não impedi-las de ir a Jesus. E, em terceiro lugar, abençoá-las em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui Jesus falando no versículo 14, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis, essa palavra que embaraçar é impedir, não os embaraceis de vir a mim, então não impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E no versículo 15 diz, tendo-lhes imposto as mãos, ou seja, Jesus abençoando as crianças. Em Marcos, capítulo 10, que também relata esse mesmo texto, diz assim que Jesus, então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então, Jesus, ele se achegou às crianças, tomou em seus braços, impôs as mãos e as abençoou. E hoje, o que nós podemos fazer para que essas crianças sejam abençoadas
é abençoá-las no nome de Jesus. Se necessário, fazer como Jesus, abraçar, colocar as mãos. Eu creio que essa questão do toque, do aconchego para uma criança, isso é muito importante. Nós não sabemos o que está no coração delas, elas também têm sentimentos, elas também têm necessidades. E nós podemos ser esse canal de Deus para abençoá-las, para tocar nessas crianças, para abraçar, para mostrar o amor de Deus a essas crianças. Nós podemos ser esse canal do Senhor Jesus, abençoando. Como eu falei, talvez hoje em dia as crianças não têm muito costume de pedir a bênção. Mas nós, sabendo a importância da bênção, nós podemos abençoá-los. Tocar ali, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aqui quem deu a bênção às crianças foi Jesus. E nós hoje podemos abençoá-las em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, para a gente ir para a parte final, nossa conclusão, Jesus diz assim, versículo 14, ele vai falando, né? Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E essa palavra dos tais quer dizer como esses, desse tipo, é o reino dos céus. Então nós aprendemos aqui numa forma tão pequena, em 3 versículos, mas um valor tão grande e um amor tão grande de Jesus para com os pequeninos, para com essas crianças. E nós aqui, né, Jesus falando assim, dos tais é o reino dos céus. Então, como esses, desse tipo. E eu fiquei pensando, se eu quero então entrar no reino dos céus, eu preciso ser nesse tipo aqui. Não ser uma criança novamente, porque é impossível. Mas aquilo, a essência da criança, a simplicidade, nós fomos ministrados recentemente, a humildade, aquela dependência da criança ao pai. Dessa forma também nós precisamos ser. Outra história que eu lembrei enquanto li aqui, quando era criança, meus pais ensinavam assim, a gente a exercer a fé, né? E eu queria muito, muito, muito uma bicicleta. E na igreja, naquela época, nós estávamos toda terça-feira nós reuníamos como igreja, que era a noite da oração. Então, todos os irmãos iam para lá e a gente só ficava orando. Então, era vigília que a gente chamava, né? E então, um dos irmãos deu a ideia da gente colocar numa caixa pedidos que nós queremos colocar, assim como nós fazemos na jornada, pedidos de oração, e ali, toda terça-feira, juntos como igreja, orar. E eu, criança, entrando nesse meio, né? Eu coloquei lá num papelzinho e a gente orar toda reunião, eu queria uma bicicleta. Já estava grandinha, já entre 7 e 8 anos, não tinha nenhuma bicicleta, a bicicleta do meu irmão era muito grande para mim, então eu coloquei lá que queria uma bicicleta. E eu coloquei com uma fé tão grande, acreditando realmente que Deus me daria aquela bicicleta. Então, toda vez que a campainha em casa tocava, depois que eu coloquei aquele papelzinho, eu pensava, a bicicleta está chegando. A bicicleta chegou. Então, eu ia correndo, eu ia na frente dos meus irmãos, na frente dos meus pais, ia correndo no portão, abria o portão. Não era bicicleta ainda. Aí, eu atendia e tal, mas pensava, vai chegar a bicicleta e vai ser assim. E todos os dias, quando a campainha tocava, porque casa de pastor, sabe como é, né? A campainha toca sempre, pessoas sempre estão indo lá pedir. Então, todo dia, ia alguém lá, eu abria e pensava, é agora. Chegou a bicicleta, chegou. Demorou um tempinho, mas um dia foi exatamente assim. Eu abri o portão, estava uma pessoa lá com uma bicicletinha pequenininha, rosinha, falou assim, olha, eu trouxe para você. E as pessoas nem sabiam que eu estava orando por isso. Elas não sabiam o que estava escrito naquele papel. E chegou realmente dessa forma. E esses dias, né, agora, já adulta, lembrando, eu falei, Deus, como eu preciso voltar a essa essência. De acreditar, saber que o Senhor vai fazer. Pode ser num dia, pode não ser no dia que eu estou abrindo a porta e esperando. Mas vai acontecer, essa essência, aquela fé. E eu lembrei muito do louvor que nós cantamos.
quero ser como criança. Te amar pelo que é. Falei, Senhor, eu preciso voltar a acreditar daquela forma, aquele primeiro amor, aquela fé de que o Senhor está fazendo, de que o Senhor vai abençoar. Então a gente pode não só abençoar as crianças, mas aprender e lembrar dessa essência para as nossas vidas. Senhor, eu preciso voltar a ser como criança. Senhor, eu quero ser um canal para abençoar e impactar também essas crianças, para que elas tenham experiências como essas com o Senhor. Eu quero ser esse canal, ser essa bênção. Eu falei, Jesus, por favor, me ensina a voltar a essa essência, de saber, de descansar que o Senhor está cuidando de tudo e simplesmente abrir a porta, falar assim, é hoje? Não é? Então beleza, fecha a porta, amanhã quem sabe, abre a porta de novo. Ô Senhor, obrigada. Essa essência, essa dependência e essa certeza de que o Pai está cuidando de tudo. Então nós vemos aqui, Jesus ama as crianças, porque Ele se importou com a minha necessidade ali quando pequenina, Ele se importa hoje. Jesus ama as crianças e as usou como exemplo para nós. Se quisermos entrar em seu reino, precisamos ser como elas. Então, 2 perguntas que eu vou deixar aqui para nós meditarmos seria: nós estamos ajudando ou atrapalhando as crianças de virem a Jesus? Será que estamos ajudando ou atrapalhando as crianças de virem a Jesus? Outra pergunta para a gente concluir aqui e pensar: nós estamos recebendo o reino de Deus como uma criança? Ou nós já estamos independentes? Já estou crescida demais, já tenho bastante experiências, eu posso agora lidar com as situações sozinhas. Então, repetindo, nós estamos ajudando ou atrapalhando as crianças de virem a Jesus? Nós estamos recebendo o reino de Deus como uma criança? Vamos orar nesse momento. Senhor, te louvamos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina, Jesus, mais uma vez, o valor que cada pessoa tem a Ti e principalmente o valor que cada criança tem também ao Senhor. Pai, nós vemos nos nossos dias hoje tantas circunstâncias ruins envolvendo as crianças, até mesmo o aborto, Senhor Deus. Também essa questão que nós ficamos sabendo recentemente, esse bombardeio no hospital infantil. Pai, nós sabemos que cada uma dessas crianças tem esse valor a Ti, Pai. E nós queremos ser esse canal de bênção do Senhor a esses pequeninos. Mas nós também queremos aprender, Pai, como diz na Tua palavra, dos tais é o reino dos céus. Nós também queremos ser esses pequeninos diante do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, e nós te louvamos pela Tua palavra, sempre nos ensinar, sempre nos alertar, Pai. Te louvamos por esse amor do Senhor. E, Pai, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor para ser realmente esse canal de bênção, das bênçãos de Deus para a vida das crianças. Pai, as crianças próximas, as crianças distantes, abençoá-las através da oração. Mas ser esse canal do Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu ensinamento. Muito obrigada, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.